Other ou another? Você sabe usar? Você sabe as diferenças? Porque tem. Eu sei que ambos traduzem outro, outra, outros, outras em português, mas existe uma diferença básica entre eles. Você precisa saber qual escolha fazer na hora de usar outro ou outra em inglês. Então, hoje a aula é sobre other e another. Eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. Pessoal, other e another, super importante no uso diário, porque quantas vezes a gente fala outro, outra, outros, outras num dia em português, não é verdade? Então, se você está treinando inglês, você precisa saber usar. Tem PDF para vocês imprimirem, tá? Lá no blog. A descrição do blog vai ficar aqui embaixo. Vocês precisam ir lá imprimir para quando vocês precisarem, vocês terem a mão, né? Para tirar a dúvida de vocês, ok? Vamos começar com o another, tá? Eu vou gravar a tela aqui para vocês, então vocês vão ver os exemplos aí na tela. Ok? Então vamos começar com another no sentido de mais um ou mais uma, porque não é simplesmente assim, vou usar another e uso, vou usar other e uso, não é bem assim. Você precisa saber o contexto que entra, o sentido que passa. E um dos sentidos do another é de mais um, outro ou outra no sentido de mais um. Então veja o exemplo aí, ó. Você vai à minha casa, eu te ofereço um café e você aceita, você toma o meu café, você gosta do meu café. E eu pergunto para você, né? Would you like a cup of coffee? Yes, thank you. Aí você tomou, gostou, ótimo, não é? De repente, você acaba o seu café e eu falo para você, Would you like another cup of coffee? Ou vejam que cup of coffee está entre parênteses porque eu posso substituir pelo one. Would you like another one? Você quer mais uma xícara de café? Você quer outra xícara de café no sentido de mais uma xícara de café? É isso que está dizendo aqui. Another no sentido de mais um ou mais uma. Ou você mesmo gostou muito do meu café, antes que eu te ofereça outra xícara, você chega e fala, Rejane, can I have another cup of coffee? Ou Rejane, can I have another one? O one está substituindo o cup of coffee. Substitua sempre que você quiser, ok? Senão fica muito repetitivo. Tá vendo? Outro exemplo de mais um ou mais uma. Apresento minha filha para você. This is my daughter Priscilla. Você fala para mim, Do you have only one daughter, Rejane? E eu falo, No, I have another one. Her name is Natalia. Não, eu tenho mais uma, eu tenho outra no sentido de mais uma. O nome dela é Natália. Então vejam aí, pessoal, o another no sentido de mais um ou mais uma, significando outro ou outra. Lembrando que another tem que estar sempre com o substantivo no singular e não pode falar anothers. Não existe anothers, existe apenas another e o substantivo no singular. Agora o another, outro ou outra, no sentido de uma coisa extra, uma coisa a mais. Vejam aí na tela de vocês, um ou uma a mais. O aluno chega para o provão aqui na escola, não traz caneta. E ele chega para mim e fala, Teacher, can I borrow your pen? Sure. Eu empresto minha caneta para ele. Aí ele vê que a caneta, depois de uns minutinhos, está acabando a tinta. E ele me pede outra caneta, uma caneta extra, uma caneta a mais. Então ele fala para mim, Teacher, this pen is running out of ink. Do you have another one you can lend me? Então, ó, this pen is running out of ink. Isso aqui é um phrasal verb, run out of, que significa acabar. Então, essa caneta está acabando a tinta. Você tem outra, another one, another pen, uma extra, que você possa me emprestar? You can lend me. Tá vendo? Então, pessoal, olha aí o another no sentido de extra. Um outro, uma outra. Olha o segundo exemplo. He already has one motorbike. Why would he want another one? Ele já tem uma moto. Por que ele iria querer mais uma? Uma outra moto. Outra moto no sentido de uma a mais, uma outra, uma moto extra. Por que será, né? Então aqui o another no sentido de extra, tá? Agora, vamos para o another, que tem mais um sentido para ele. O sentido é outro ou outra no sentido de diferente, uma coisa diferente, ok?
Então, eu poderia falar para vocês aqui, ó. Next year, my husband and I will move to another country. Ano que vem, meu marido e eu vamos nos mudar para um outro país diferente, ok? Olha o segundo exemplo. Don't worry about the rain. Não se preocupe com a chuva. We'll go to the park another day. Nós iremos ao parque um outro dia, um dia diferente. Hoje está chovendo. Tá vendo? Another no sentido de diferente. Então, another entra nesses 3 sentidos, tá? Você usa another no sentido de mais um, outro, outra, mais um, outro, outra, extra, a mais e outro, outra, diferente. Agora, uns lembretes importantes aqui para vocês, vejam o asterisco. Use another antes de substantivo no plural, quando houver um número antes desse substantivo. Isso é um lembrete importante. Teacher, I will need another 2 weeks to finish my report. Teacher, eu vou precisar de outras 2 semanas para terminar o meu relatório. Another 2 weeks. Aqui você vê o weeks no plural, né? Porque o substantivo está no plural, porém tem o número 2 na frente do weeks e o another, né? Dizendo outras, né? 2 semanas. Pode, nesse caso pode, mas tome cuidado. Só se tiver número antes do substantivo no plural, tá? Ó, mais um exemplo aqui. The workshop will take another couple of weeks, tá? O workshop vai demorar, né? Outras 2 semanas. Couple substitui to, tá? Então aqui também é um número, né? Significa to, tá? Embora não esteja escrito to aí, está escrito couple, mas a gente entende como 2 weeks, ok? Tem mais um exemplo aqui para vocês, ó. This place is amazing. Why don't we stay another 3 days? Esse lugar é lindo. Você está de férias num lugar lindo, né? Esse lugar é lindo. Chegou o dia de ir embora. Você pergunta pro seu marido, por que nós não ficamos outros 3 dias, né? Tá vendo? Another 3 days. Então pode, tá? Mas só nesse caso. Olha um outro asterisco para vocês. Sempre que quiser, substitua o substantivo pela palavra one, depois de another. Naquele caso do cup of coffee, quando você falou another one. No caso da pen, né? Another pen, você falou another one. Pode, ok? Não tem problema, ok? Ó, would you like another beer? Yes, I'd like another one, please. Tá vendo? Em vez de falar another beer, então pode, ok? Substitua sempre que você quiser. Outro asterisco. Nunca use o the antes de another, o outro ou a outra. Não pode the another. Tem que ser sempre another sozinho. Porque o outro ou a outra, a gente fala de outra forma, a gente vai chegar lá já já. Olha outro asterisco para vocês. Nunca use another no plural para dizer outros e outras, tá? Já tinha falado antes, mas é bom sempre lembrar, né? Não pode usar anothers. Outro asterisco. Nunca use palavras como no ou any antes de another, no sentido de nenhum outro ou nenhuma outra. Então, pessoal, aí foi o another. Agora vamos para o other, que significa outro ou outra, tá? Outros ou outras. Primeiro uso do other é com substantivos incontáveis. Depois, substantivos contáveis no plural. Vamos começar com os substantivos incontáveis primeiro. Vamos ver os exemplos de substantivos incontáveis. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Some music calms people, while other music has the opposite effect. Então, algumas músicas acalmam as pessoas, enquanto outras músicas têm o efeito oposto. Pessoal, a palavra music em português pode falar músicas, mas em inglês não pode. Music é sempre singular, porque é incontável. Por isso que aqui você usou o other antes de music, porque ele é singular e incontável, ok? Vamos ver aqui o exemplo number 2. This website has some information you need. For other information, please call the free phone number. Então, este website
tem algumas informações que você precisa. Para outras informações, por favor, ligue para o free number, que é aquele 0800, né? Pessoal, seguinte, information também em português você fala informações, mas em inglês não pode falar informations, não existe. Por isso aqui o other está na frente da palavra information, porque ela é incontável, ok? Tem mais um exemplo aqui, eu vou ler para vocês rapidinho. In this room you will find some equipment you might need, but for other specialized equipment you might need, please talk to your supervisor. Ou seja, nesta sala você vai encontrar alguns dos equipamentos que você pode precisar, mas para outros equipamentos especializados que você venha precisar, por favor, fale com o seu supervisor. Pessoal, outra palavra, equipamento, que em português você fala equipamentos, mas em inglês não pode. Por isso o other, né, está antes de specialized equipment, tá? Equipamentos especializados, mas em inglês, equipamento não leva S. É bom porque você com esses exemplos está aprendendo aí várias palavras que em português a gente usa plural e em inglês a gente não usa porque não pode, ok? Não pode, muito bem. Other antes de substantivos contáveis no plural. Ele vai significar outros ou outras. Então vamos para o primeiro exemplo. Some people enjoy going to the beach, while other people prefer the mountains. Algumas pessoas gostam de ir para a praia, enquanto outras pessoas preferem as montanhas. Other people. Gente, people, eu sei que não leva S, porém está no plural porque people é plural de person. Assim como people, outras palavras em inglês estão no plural e não levam S. Exemplo, children, women, men e outras, ok? Então preste atenção, isso é um plural. Outras pessoas. Note que eu traduzi outras, mas o other não está no plural. O other está no singular, mas a tradução é para nossa língua, né? Então a gente fala outras pessoas. Do you have this dress in other sizes? Você tem este vestido em outros tamanhos, tá? De novo, né? Outros, other sizes, né? Sizes no plural, tamanhos, ok? Tem mais dois exemplos aqui. Eu nem vou ler para vocês, pessoal, porque né, eu já li dois, tá? Agora eu vou passar para a palavra the other, o outro ou a outra. Usado antes de substantivos no singular, quando você se refere à segunda de duas coisas, duas pessoas, etc. Ou seja, the other com o substantivo no singular, tá? Você está falando de duas coisas, duas pessoas e tal. Olha o primeiro exemplo. I don't like this red dress. Eu não gosto deste vestido vermelho aqui. I prefer the other one. Eu prefiro aquele outro ali, o outro. Tenho dois vestidos aqui na bancada. Estou olhando os dois. Não gosto do vermelho, prefiro o outro. The other one. The other dress. Aqui eu substituí o dress pelo one, como eu falei, né? Pode substituir, ok? Outro exemplo. This laptop is new, but the other one I have is about 7 years old. Este laptop é novo, mas o outro laptop que eu tenho dois, two. O outro laptop que eu tenho, né? Tem mais ou menos 7 anos. But the other one, substitui o laptop pelo one para não ficar repetitivo. Tá vendo? Tem mais um exemplo aqui, ó. One of the sandwiches has ham. The other one doesn't. Um dos sanduíches tem presunto. O outro não tem. Tem dois sanduíches em cima da mesa. A pessoa talvez seja vegetariana, não come carne. Então você está avisando para ela. Um deles tem, o outro não. Então vamos ver aí qual que tem, você pode comer, né? Tá vendo? Muito bem. Agora, the other antes de substantivo no plural para falar sobre o restante de pessoas ou coisas de um grupo. Quando você divide este grupo em duas partes, ou seja, você tem um grupo de pessoas, aqui no primeiro exemplo, você tem um grupo de crianças que você levou para uma excursão. De repente, na excursão, você olha e vê a Mary e o Sam perto de você. Mary and Sam are here. But where are the other kids? Então, você tinha um grupo lá de crianças,
Duas dessas crianças estão perto de você, o resto você não sabe onde está. Então você falou, a Mary e o Sam estão aqui, mas onde estão as outras crianças? Where are the other kids? Você tinha um grupo de criança. Olha aqui, ó, você tem um grupo de meninas, tá? Que você também pode ter levado para uma excursão na praia, exemplo. Então você fala, a Sally, a Lucy and a Karen, né? Will sleep in this room. The other girls will sleep downstairs. Então a Sally, a Lucy e a Karen vão dormir aqui neste quarto. As outras garotas vão dormir no andar de baixo. Então você tinha um grupo de garotas, você dividiu 3 para dormir nesse quarto. Agora esse quarto é pequeno, o restante vai dormir lá embaixo, que lá embaixo é maior. Tá vendo? Um grupo. Então sempre que você usar the other com o plural, faça dessa forma, ok? Agora vamos aqui. Others tem. Ao contrário de anothers, que não tem, others tem. Na maioria das vezes, ele se refere a other people. Você está falando de outras pessoas. Você vai usar como pronome. Você não vai usar nada depois de others. Não pode pôr nada depois de others. Preste atenção nesses exemplos. Eu vou ler para você os 3 exemplos. 90% of the students arrive on time. Others are always late. Então, 90% dos alunos chegam na hora. Outros, o quê? Alunos, mas você não põe alunos depois do others. Outros estão sempre atrasados. Olha outro exemplo. Only half of the guests have arrived. Where are the others? Apenas metade dos convidados chegaram. Onde estão os outros? Outros o quê? Convidados, mas você não pode pôr others guests, não pode, é só where are the others, tá? Então, importante isso para você saber. Some people like spicy foods, others don't. Algumas pessoas gostam de comida apimentada, outras o quê? Pessoas, não, mas não pode pôr o pessoas depois do others, tá vendo? Um lembrete aqui para vocês do other. Sempre que quiser, acrescente um pronome possessivo na frente de other. Sempre que quiser, acrescente, ok? Um pronome possessivo. Olha o exemplo. I have 2 daughters. Priscilla is married and has 3 girls. My other daughter, Natalia, is single. Eu tenho 2 filhas. A Priscila é casada e tem 3 meninas. Minha outra filha, Natália, é solteira. Então, pode pôr my other, your other. O possessivo na frente do other? Pode. Sempre que quiser, use no ou any na frente de other. Pode usar, contrário de any, né? Contrário do another, que não pode, né? Mas no other pode. Olha os exemplos aqui. I got 100% in my final examination. No other student in my class has ever achieved that. Eu consegui 100% no meu exame final. Nenhum outro aluno na minha sala conseguiu isso, né? Nunca conseguiu. Do you have any other questions? Olha o any na frente do other. Você tem algumas outras perguntas? Yes, teacher, I have another question. Sim, teacher, eu tenho uma outra pergunta. Question no singular. Yes, teacher, I have other questions. Sim, teacher, eu tenho outras perguntas. Tá vendo? Dei a resposta aqui das 2 formas para vocês. Sempre que quiser, use o one antes de other para dizer uma outra coisa ou uma outra pessoa. Então, pode usar o one antes de other. There's one other thing I'd like to discuss before we go. Há mais uma coisa que eu gostaria de discutir antes de nós irmos embora, ok? Então, esses são os lembretes para o other. Agora tem uma coisa aqui hiper importante para vocês. Diferente de another day e the other day, existem os 2. Another day refere-se a um outro dia no futuro, enquanto que the other day refere-se a um outro dia no passado. Ou seja, quando você vai falar um outro dia no futuro, use another day. Quando você for falar de um outro dia no passado, que já passou esse dia, use the other day. Olha o exemplo, tá?
Can we go to the movies another day? I'm not feeling well today. Então hoje eu tinha combinado com meu marido de ir no cinema, mas não estou me sentindo bem. Então eu falo para ele, nós podemos ir um outro dia? Esse dia está no futuro. Usei another day. Agora, o the other day. Pay attention. I saw Mary at the park the other day. I thought she was sick. Eu vi a Mary no parque outro dia, no passado, já passou, talvez foi semana passada, 15 dias atrás, sei lá. I thought, eu pensei que ela estivesse doente, tá vendo? Então, não confundam mais another day e the other day, ok? Porque tem diferença. Bom, pessoal, é o seguinte, eu achei super importante trazer esses dois temas para vocês, porque a gente todos os dias, na verdade, vê dúvidas assim em sala de aula. Eu achei essa gramática super útil, por isso eu trouxe. Espero que vocês gostem. Imprimam o PDF, é super importante para vocês. Espero ter ajudado. Desculpa pelo vídeo longo. Até um próximo. Se inscreva no canal. Bye, bye!